Aos meus 18 anos, tinha uma amiga cujo pai enfrentava problemas com álcool. Ela não morava com ele, residia numa pequena cidade costeira remota. De vez em quando, íamos juntas visitá-lo e passar a noite. Meu relacionamento com ele já era estranho, mas isso não é o ponto principal aqui. Uma noite, durante uma dessas visitas, minha amiga e seu pai tiveram uma briga intensa sob o efeito do álcool. Ele nos expulsou de casa por volta da meia-noite. Tínhamos chegado de carona e eu não tinha carro. A casa do pai da minha amiga ficava a cerca de 6 quilômetros da cidade, por uma estrada de terra. Começamos a caminhar de volta à cidade em busca de uma cabine telefônica. Isso aconteceu numa época em que não era comum todo mundo ter celular. Planejava ligar para meus pais, que moravam a cerca de 2 horas e meia de distância, para ver se poderiam nos buscar. Enquanto caminhávamos, minha amiga bêbada lamentava sem parar sobre seu relacionamento conturbado com o pai. Finalmente, chegamos à cabine telefônica. Minha amiga sentou-se no banco ao lado, enquanto eu acordava meus pais. Eles concordaram em nos buscar. Então, sentei-me para esperar. Pouco depois, uma van parou atrás do banco onde estávamos, a uns 5 metros de distância. 2 jovens estavam nos bancos da frente, olhando diretamente para nós. Se já não estivéssemos nervosas o suficiente, a porta da van se abriu, revelando vários outros rapazes no banco de trás. Estávamos num lugar completamente deserto, sem casas por perto, apenas estrada. Não havia para onde correr, ninguém passava por ali. Era uma cidadezinha esquecida por Deus. Levantei-me para observá-los melhor, mantendo meus olhos fixos na van cheia de homens. Consciente de nossa vulnerabilidade, eles começaram a conversar entre si, primeiro baixinho, depois cada vez mais alto, claramente querendo que ouvíssemos. Falavam sobre nos arrastar para dentro da van, nos levar para algum lugar, nos violentar e nos matar. Não consigo lembrar das palavras exatas, mas era essa a essência. Eu tremia de terror, não conseguia tirar os olhos deles. Lembro-me do rosto de um dos homens tão claramente que poderia desenhá-lo agora. Ele me olhava com olhos vazios, como se eu fosse apenas um objeto. Enquanto isso, minha amiga bêbada não parava de choramingar, sem perceber a presença da van. Sabia que precisava alertá-la sobre o perigo, mas o medo era tanto que eu estava paralisada. Foi quando algo incrível aconteceu. O pai da minha amiga, um homem que nunca se desculpava e que era extremamente teimoso, apareceu do nada, bêbado, em seu carro. Era altamente improvável que ele fizesse isso, dado seu histórico de rancor e teimosia. Ele e minha amiga tiveram uma reunião emocional, enquanto eu ainda observava. Os homens pararam de falar e apenas nos observavam. Vamos, eu disse. Entramos no carro do pai dela e começamos a voltar para a casa dele. Quando a van começou a nos seguir, tentei explicar sobre os homens, mas ele nos aconselhou a desacelerar para que eles passassem. Eles diminuíram a velocidade, quase parando atrás de nós, e começaram a gritar ameaças pelas janelas, nos seguindo até a entrada da casa do pai da minha amiga. Ficamos sentados no carro, esperando para ver o que aconteceria. Todos os vizinhos estavam em casas de veraneio e ninguém estava por perto. Naquela noite, sabíamos que se os homens decidissem agir, estaríamos em perigo iminente. Felizmente, depois de um longo tempo, recuaram e foram embora. Meus pais chegaram em pânico à casa quando não nos encontraram na loja. O pai da minha amiga se escondeu envergonhado, e eu voltei para a casa da minha família. Nunca soube se procuramos a polícia, acho que não. Foi um período complicado da minha vida, que me transformou para sempre. Tornei-me uma pessoa muito mais temerosa, extremamente protetora com meus filhos. E não quero mudar. Prefiro ser assim, a confiar acidentalmente em um dos muitos psicopatas que existem por aí. Quando eu tinha apenas 6 anos,
Meu pai nos levou, a mim e ao meu irmão mais velho, para uma cabana isolada no meio do nada, para passarmos uma semana de férias. Levamos conosco também o nosso gato. Cada um de nós tinha um quarto próprio, e o meu ficava mais afastado dos outros dois, na borda da floresta. Minha janela não tinha cortinas nem persianas para cobri-la. Numa noite em particular, senti-me extremamente saudoso de casa e incapaz de dormir. O gato estava deitado na cama comigo enquanto eu lia uma revista em quadrinhos à luz de uma lanterna. Por volta das 2 da manhã, comecei a ouvir batidas na minha janela. A princípio, pensei que fosse apenas um galho de árvore batendo contra o vidro, movido pelo vento. Então, ouvi uma voz sussurrar: "Deixe-me entrar. Está frio aqui fora." Seguido por: "O que está fazendo?" "Vamos lá, é o papai. Eu só quero te abraçar." Fiquei paralisado pelo medo, deitado de lado, de costas para a janela, aterrorizado e quase chorando. Sabia que não era meu pai e imaginava que fosse o bicho-papão ou alguma criatura assustadora que tentaria me fazer mal. Enquanto isso, meu gato rosnava para a pessoa do lado de fora. Segurei-o com força, sentindo como minha única defesa contra o estranho, já que não conseguia reunir coragem para chamar meu pai. Então, um barulho horrível de arranhão ecoou pela noite. Ao olhar ao redor para identificar a fonte do som, deparei-me com um homem cujo sorriso era o mais maníaco que já vi, algo digno de um filme de terror. Ele arrastava uma faca de bolso contra o vidro, produzindo aquele ruído terrível. Encontrei minha voz e gritei com todas as minhas forças. O sorriso dele desapareceu, substituído por uma expressão de horror e raiva absoluta. Foi quando meu pai entrou correndo no quarto com seu rifle de caça. Ao presenciar aquela cena, o homem entrou em pânico e recuou, caindo para trás. Meu pai me assegurou que eu estava bem, e meu irmão também entrou no quarto. Meu pai saiu para tentar pegar o homem antes que ele fugisse, mas infelizmente a queda não foi alta, e o homem provavelmente só sofreu alguns arranhões. Ele já tinha desaparecido quando meu pai chegou lá fora. Passamos o resto da noite acordados, e na manhã seguinte, arrumamos as coisas e voltamos para casa. Não sei se algum dia pegaram aquele homem, mas lembro que meu pai registrou um boletim de ocorrência, e eu tive que falar com a polícia para dar uma descrição. Sou eternamente grato ao meu gato, que completa 14 anos esta semana e ainda é tão valente quanto sempre, por me proporcionar conforto durante aquela noite terrível e assustadora. Há alguns verões, minha namorada e eu decidimos acampar na Floresta Nacional de Chamonix, no norte de Wisconsin. Depois da experiência que tivemos, não planejamos voltar, a menos que seja com um grupo maior de pessoas. Sendo de Chicago, o norte de Wisconsin era nosso refúgio preferido para descanso e relaxamento. Já fizemos várias trilhas na região, assim como na Península Superior, mas nunca nesta área específica. Não somos especialistas em trilhas, mas já visitamos vários parques nacionais e exploramos trilhas sempre que possível, fugindo da rotina do trabalho. Amamos o isolamento e o contato com a natureza, mas essa viagem nos fez valorizar a presença de outras pessoas em lugares desconhecidos. Nosso plano era caminhar até uma seção remota da trilha, que é uma trilha cênica nacional semelhante à Trilha dos Apalaches, mas menos frequentada, em algumas partes do norte de Wisconsin. A trilha é bastante isolada, acessível apenas por estradas de terra usadas para exploração madeireira. Nosso plano era percorrer 26 quilômetros até um abrigo para mochileiros, onde passaríamos a noite, e depois retornar ao carro no dia seguinte. Após uma estadia na casa de um amigo em Vals, partimos cedo em direção ao ponto de início da trilha. Ao adentrarmos os limites da Floresta Nacional, fomos imediatamente envolvidos pela beleza da densa vegetação verde. Dirigimos lentamente pela estrada de cascalho enquanto nos dirigíamos ao nosso ponto de estacionamento. Enquanto seguíamos pela estrada, deparamo-nos com algumas pessoas ao lado de um caminhão estacionado.
Elas pareciam um tanto caipiras, com seu veículo enferrujado e um adesivo da bandeira confederada. Ao passar por elas, acenei, mas recebi apenas olhares fixos em resposta. Devem ser pessoas amigáveis, pensei comigo mesmo. Mais adiante, ao olhar pelo retrovisor, notei que continuavam nos observando até desaparecermos numa curva, envoltos na poeira da estrada. Minha namorada e eu não encontramos mais ninguém além deles nas estradas remotas. No início da trilha, minutos depois, percebemos que não havia mais nenhum veículo estacionado lá, o que representava a oportunidade perfeita para o isolamento, ar fresco e relaxamento que buscávamos. Após estacionarmos e trancarmos o carro, colocamos nossas mochilas e começamos a trilha. O clima estava fresco, o que ajudava a manter os mosquitos e moscas afastados. Tiramos fotos pelo caminho e admiramos a exuberância da floresta e a topografia formada pela última glaciação. Após cerca de 8 horas de caminhada, finalmente encontramos nosso local de acampamento. Montamos nosso acampamento em uma clareira próxima a um abrigo de madeira para mochileiros, onde também havia uma fogueira. Apesar de o abrigo oferecer espaço suficiente, optamos por montar nossa barraca cerca de 30 metros atrás, em uma clareira menor. Preparamos o fogo na fogueira e fervemos água para nossa comida desidratada. Enquanto comíamos, observávamos o céu escurecer e nos maravilhávamos com a quantidade de estrelas visíveis longe da iluminação da cidade. Passamos uma garrafa de vinho e desfrutamos do momento. Quando o fogo se reduziu a brasas, decidimos entrar na barraca. Revisamos as fotos do dia, mas depois de percorrer 24 quilômetros com a mochila nas costas e beber um pouco de vinho, eu estava pronto para dormir. Normalmente, uso tampões de ouvido quando acampamos em parques estaduais ou nacionais, mas naquela noite, sem o barulho de Irvés, ou outros campistas, permiti-me adormecer ao som da floresta. Minha namorada, por outro lado, estava bastante inquieta. Sempre que dormíamos fora de casa, ela ficava um pouco apreensiva. Não sei exatamente a que horas adormecemos, mas fomos despertados por um barulho assustador. O escuro lá fora era interrompido apenas pelo som dos insetos, quando de repente ouvimos um baque surdo, como se alguém estivesse batendo dois troncos um no outro. Ficamos imóveis na barraca, ouvindo atentamente. Diferentemente do nosso antigo modelo com janelas de tela, nossa barraca de trekking não possuía janelas, então só podíamos adivinhar o que estava causando aquele barulho do lado de fora. No início, pensamos que poderia ser um animal mexendo na nossa comida e no lixo que deixamos no abrigo. Porém, o som era muito distinto e não parecia algo fuçando em embalagens ou equipamentos. Nossos corações dispararam ao continuar ouvindo o som persistente no escuro. Desarmados e apavorados, não sabíamos o que fazer. Normalmente, levaríamos um spray de pimenta para ursos, mas decidi deixá-lo em casa para economizar peso, contrariando os desejos da minha namorada. O som de batidas continuou, mas permanecemos imóveis para não revelar nossa localização. Quem ou o que estava fazendo aquele barulho já poderia ter nos visto, e não queríamos correr o risco de nos expor. Após um tempo que pareceu uma eternidade, o som cessou e ficamos em completo silêncio, ouvindo apenas o zumbido dos insetos. Então, começamos a ouvir folhas farfalhando, um galho quebrando e vozes. Percebemos conversas baixas à distância, mas não conseguíamos entender o que diziam. Parecia ser algumas pessoas conversando, mas as vozes continuaram por um tempo, para nosso alívio, sem se aproximarem. Quem quer que estivesse lá fora, não viu a barraca ou simplesmente decidiu nos deixar em paz. Ficamos acordados na barraca pelo resto da noite, com a adrenalina correndo pelas veias. Ao amanhecer, saímos lentamente da barraca e olhamos em todas as direções, mas só víamos a floresta e o abrigo. Rapidamente desmontamos a barraca, guardamos nossos sacos de dormir e partimos. Ao chegarmos ao abrigo, minha namorada gritou horrorizada. Na entrada, a madeira estava recém-cortada, com a palavra matar entalhada e várias marcas de machado e faca, como se alguém tivesse golpeado a madeira.
Vimos lascas de madeira fresca pelo chão. Pegamos nossa comida e o lixo e saímos correndo dali, quase correndo com nossas mochilas, olhando para trás para ver se alguém nos seguia. Ao passar pela paisagem glacial que tínhamos visto no dia anterior, sabíamos que estávamos nos aproximando do carro. Chegamos ao ponto de início da trilha em tempo recorde, mas algo estava errado. O limpador de para-brisa do meu carro estava travado, e havia algo preso a ele. À medida que nos aproximávamos, vi que havia sangue espalhado no para-brisa e uma carcaça de esquilo empalada no limpador, com pelos e sangue ainda grudados. Não me dei ao trabalho de limpá-lo naquele momento. Jogamos nossas mochilas no porta-malas e saímos sem remover o animal, descendo a estrada de cascalho. Olhei pelo retrovisor, mas não consegui ver nada através da poeira. Quando chegamos a um posto de gasolina na cidade mais próxima, removi a carcaça com um jornal e tentei limpar o máximo de sangue seco que pude. Abastecemos e não paramos até chegarmos a Milwaukee. Foi a última vez que acampamos nas florestas do norte de Wisconsin. Quando eu tinha aproximadamente 20 ou 21 anos, eu e um grupo de amigas viajamos até Grand County, Washington, para o Warped Tour no Gorge Amphitheater, que fica praticamente no meio do nada. Após um dia longo, cansativo, mas divertido, voltamos para o carro por volta das 10 da noite e começamos nossa jornada de volta para casa. Estávamos em uma rodovia sem iluminação, cercada por florestas de ambos os lados. Em certo momento, um carro branco se aproximou rapidamente por trás, claramente excedendo o limite de velocidade. Inicialmente, não demos muita importância. A motorista do nosso carro mudou para a faixa da direita para permitir que o outro veículo nos ultrapassasse, o que aconteceu. No entanto, logo após nos ultrapassar, o carro branco reduziu a velocidade e começou a seguir o limite de velocidade. Naquele momento, nenhuma de nós pensou que havia algo fora do comum. Estávamos todas distraídas, conversando e nos divertindo. Foi somente quando percebi que não estávamos indo tão rápido quanto deveríamos que olhei para o velocímetro e vi que estávamos a 50 km por hora, 10 km abaixo do limite de velocidade. Comecei a questionar por que o carro à nossa frente havia acelerado apenas para depois reduzir a velocidade e ficar abaixo do limite. Todos concordaram que era estranho, mas voltamos à nossa conversa. No entanto, o carro à frente continuou diminuindo a velocidade, primeiro para 45 km por hora e depois para 35 km por hora. Nosso motorista começou a ficar irritado, questionando o que estava acontecendo. Ficamos todos confusos e focados no carro que continuava desacelerando até parar completamente na estrada. Nesse ponto, estávamos todos assustados, mas tentando manter a calma. Talvez houvesse algo errado, mas presumimos que, se fosse o caso, eles teriam tentado nos sinalizar para encostar. Um outro carro começou a se aproximar por trás, e o carro à nossa frente acelerou rapidamente, voltando ao limite de velocidade. Estávamos realmente assustados, pois tudo parecia muito suspeito. Tentamos permanecer atrás do outro carro que nos ultrapassou, mas o veículo à nossa frente não nos permitia, mantendo-se alinhado com o nosso carro. Devido a isso e ao medo de um possível acidente, nosso motorista hesitou em mudar de faixa e acabamos reduzindo a velocidade enquanto o outro carro desaparecia à nossa frente. Quando ficamos sozinhos novamente com o carro original, ele parou outra vez na estrada. Alguns de nós começaram a chorar, sem saber se era uma brincadeira de mau gosto ou uma ameaça real. Uma das minhas amigas sugeriu acelerar para ultrapassá-lo, mas eu aconselhei contra, temendo que eles tentassem nos tirar da estrada. Sentíamos que estar atrás deles era nossa única vantagem, já que nenhum de nós tinha sinal no celular, o que nos fazia sentir como se estivéssemos em um filme de terror. Decidimos fazer um retorno enquanto a pessoa no carro simplesmente permanecia parada, e então aceleramos na direção oposta o mais rápido possível. Na primeira oportunidade, decidimos parar em uma área de descanso,
mantendo as luzes do carro apagadas, aguardando a passagem do veículo branco. Após aproximadamente 20 minutos, avistamos um caminhão se aproximando e decidimos seguir à frente dele, impedindo qualquer possibilidade de outro veículo se encaixar entre nós e o caminhão. Ao passarmos pelo mesmo ponto onde antes avistamos o carro branco, notamos que ele ainda seguia abaixo do limite de velocidade. Ao perceberem nossa presença e a do caminhão, aceleraram e desapareceram rapidamente à nossa frente. Sempre vou me questionar se escapamos de algo terrível ou se foi apenas um grupo de pessoas realizando uma brincadeira extremamente cruel e assustadora. Em 2007, desempenhava minhas funções como bombeiro em áreas de incêndio florestal, integrando uma equipe de combate a incêndios composta por mim, uma jovem de 25 anos, e outros 2 bombeiros. James, um homem de 24 anos, e Aline, também uma mulher de 21 anos. Além de nós, tínhamos o capitão, responsável pela condução e operação da bomba. Recebemos a missão de combater o grande incêndio que assolava Los Angeles naquele verão. Estacionados em Glendale, onde se encontravam aquelas mansões enormes e extravagantes, certo dia fomos abordados por um civil que se aproximou caminhando. Ele nos informou que havia avistado fumaça no leito seco do rio um pouco mais adiante. Como éramos a equipe mais próxima, James, Aline e eu decidimos verificar a situação, acompanhados pelo homem que nos alertou. Ele disse que retornaria em breve, pois precisava pegar sua mochila de hidratação. Achamos estranho, já que ele carregava um grande jarro de água, mas não pensamos muito sobre isso naquele momento. Guiados pelo homem, chegamos à beira de uma espécie de ravina, onde ele nos mostrou uma corda pela qual deveríamos descer. Jovens e apaixonados pelo nosso trabalho, não hesitamos em seguir adiante. Logo nos encontramos no leito do rio, com as margens elevando-se a cerca de 5 metros acima de nós. Sem outra alternativa senão seguir adiante, começamos a caminhar alguns quilômetros rio abaixo. Logo percebemos que talvez tivéssemos cometido um erro, mas já era tarde demais para recuar. Enquanto seguimos o homem, notamos que sua mochila de hidratação estava vazia, embora ele ainda carregasse o jarro de água. Além disso, ele tinha uma câmera pendurada no pescoço e começou a falar sobre diversos assuntos aleatórios. De repente, ele mencionou que eu me parecia muito com uma amiga da sua filha, que costumava visitar sua casa. Ele insistiu em tirar uma foto minha, mas pedi por uma foto em grupo. Jamie se adiantou, mas o homem só queria as meninas, nos chamando de a coelhinhas e piscando para Aline e eu. Felizmente, James acabou entrando na foto de qualquer maneira e permaneceu ao nosso lado. Mais adiante, chegamos a uma barragem de controle, que consistia em uma série de quedas d'água de cimento a cada quarto de milha, equipadas com escadas para descer ao próximo nível. O homem desceu primeiro, seguido por Aline, eu e, por último, James. Ele nos ajudou a descer tocando nossos traseiros, o que quase resultou em chutes na sua cabeça. Após esse incidente, James começou a questionar nossas impressões sobre o homem, que continuava a me chamar pelo nome da suposta amiga de sua filha e a tirar fotos aleatórias. Ainda perplexos sobre o que o homem carregava em sua mochila de hidratação, começamos a planejar uma maneira de nos afastarmos. Nossos rádios não funcionavam e estávamos sem celular. Além disso, ainda estávamos muito longe para escalar as margens do rio. Quando chegamos à quinta barragem, o nível de estranheza aumentou. Deparamos-nos com uma bifurcação no caminho, e o homem sugeriu que seguíssemos por um trajeto que não fazia sentido, considerando que nosso objetivo era verificar a fumaça. Ele insistia que havia uma caverna que precisávamos ver, chegando a me chamar pelo nome da outra garota e querendo tirar fotos nossas na caverna. Foi quando escutamos o som de um rádio sintonizando uma conversa de outra equipe em um canal próximo. Aproveitamos a brecha para simular que era nossa equipe nos contatando e que precisávamos partir imediatamente. Nos apressamos até encontrarmos um trecho mais baixo pelo qual pudéssemos escalar para fora.
O homem nos acompanhou, mas assim que chamamos o motorista e ele chegou, o homem simplesmente desapareceu. Essa experiência foi estranha e, embora não tão assustadora quanto outras narrativas, continuo a ponderar sobre o que poderia ter ocorrido se não tivéssemos decidido sair naquele momento. Como cuidadora residente de Elizabeth, uma senhora de 96 anos com Alzheimer, eu passei cerca de 1 ano e meio em sua companhia. Ela havia se mudado para a casa de sua filha, situada em uma área isolada no meio da floresta em Washington. Elizabeth costumava fazer comentários estranhos, como mencionar que sua irmã, mãe e marido, todos falecidos, estavam frequentemente na casa ou do lado de fora. Trabalhando com pacientes com demência há anos, eu já estava acostumada a lidar com essas peculiaridades, e esses comentários não me afetavam muito. No entanto, Elizabeth tinha um medo terrível daquelas florestas. Ela sempre me advertia sobre os perigos dos animais selvagens e o risco de me perder, insistindo para que eu permanecesse sempre dentro de casa. Além disso, ela expressava preocupação com sua mãe e marido, como se temesse que precisassem atravessar aquelas florestas novamente. Esses comportamentos, embora estranhos, não eram preocupantes considerando sua condição de saúde. Por volta de 6 ou 7 meses trabalhando com ela, comecei a acordar com passos nos corredores durante a noite, sabendo que o entardecer pode afetar pessoas com Alzheimer. Isso também não me deixou preocupada. No entanto, Elizabeth começou a se dirigir a uma janela específica como se estivesse conversando com alguém lá fora. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela sempre respondia: "E minha mãe está lá fora." Era estranho, mas compreensível, considerando seu estado. Certa noite, durante o inverno rigoroso, fomos despertadas pelo alarme alto da casa. Eu e a filha de Elizabeth verificamos todas as portas e janelas, que pareciam estar intactas e trancadas. No entanto, Elizabeth havia desaparecido. Não encontramos nenhum sinal dela na neve, sem pegadas ou evidências de perturbação. Em um momento de desespero, corri para fora para procurá-la, enquanto sua filha continuava a busca dentro de casa. Depois de cerca de 10 a 15 minutos gritando e vasculhando a floresta, sem encontrar vestígios dela, comecei a voltar para casa, onde a filha de Elizabeth já estava chamando o 911. Quando me aproximava da casa, deparei-me com Elizabeth parada do lado de fora da janela habitual, rindo, sem deixar nenhum rastro na neve ao redor e sem sentir-se fria ao toque. Após esse incidente, as visitas noturnas de Elizabeth à janela tornaram-se mais frequentes, embora menos animadas. Ela começou a ficar hostil em relação à janela, gritando com quem ela acreditava estar do lado de fora. Contudo, em um determinado dia, isso simplesmente cessou. Antes de falecer, Elizabeth me alertou para não me deixar levar para aquelas florestas em uma de nossas últimas conversas. Essa experiência continua a ecoar em minha mente como uma lembrança sinistra das noites perturbadoras na floresta. Esta é uma história verídica. Recentemente, comecei a explorar o Reddit e encontrei este subfórum. Pensei que seria interessante compartilhar minha experiência. Tenho o costume de cuidar dos cachorros de um amigo da família. Eles preferem que alguém fique em sua casa com os animais. Eu cresci em uma cidade rural e tenho uma afinidade especial com o campo. Para mim, é como um refúgio, já que agora moro na cidade e raramente tenho tempo para mim mesmo. A casa deles está localizada literalmente no meio do nada. Quando digo a meio do nada, quero dizer que leva 3 horas para ir e voltar do trabalho, e cerca de 50 minutos até a cidade ou a estrada mais próxima. Há apenas um vizinho em um raio de 8 quilômetros, que mora bem em frente. Estou familiarizado com essa rotina, já que cresci assim. Deveria me proporcionar o espaço que necessito,
mas também me fazer sentir mais seguro, sabendo que há pelo menos alguém por perto. No entanto, esse vizinho sempre me deixou apreensivo. Quando cheguei à casa de Charles e Brian, eles me deram todas as instruções necessárias: alimentar os cachorros, regar as plantas, entre outras coisas. Enquanto eles organizavam suas coisas no carro, Charles fez questão de me alertar sobre o Oliver. John acrescentou: sim, não se preocupe com o vizinho da frente. Ele é meio estranho, mas completamente inofensivo. Ele costuma beber bastante e já perdeu a carteira de motorista tantas vezes que agora só pode ir à cidade de moto. John deu uma risada, mas logo ficou sério e disse: de qualquer forma, só por precaução, aqui é onde guardamos a arma. Ele me mostrou o armamento, explicou que estava carregado e enfatizou que, se precisasse usá-lo, bastava puxar o gatilho com mais força. Naquele momento, pensei: tudo bem, vocês têm uma arma em casa, considerando que a polícia levaria pelo menos 45 minutos para chegar aqui. Mas não fiquei preocupado. Estou acostumado com pessoas peculiares e sei como lidar com elas. Adoro a vida no campo e tenho 2 cachorros protetores que obedecem a um simples comando. Então, senti-me bastante tranquilo. Por volta das 3 horas da tarde, Charles e Brian partiram, deixando-me encarregado dos cuidados com os cachorros. Levei os animais para passear e brincar de frisbee, enquanto eu descarregava minhas coisas. Enquanto retornava para buscar o restante de meus pertences, ouvi o vizinho Oliver conversando ao telefone ao longe. Ele parecia perguntar pela minha presença. Os cachorros, percebendo a presença de Oliver, começaram a rosnar levemente. Eu os acalmei, lembrando-os de que era apenas o vizinho. Enquanto reunia minhas coisas, ouvi Oliver gritar novamente, respondendo a alguém no telefone. Em seguida, vi um objeto sendo lançado na estrada de terra atrás de mim. Era um celular. Os cachorros começaram a latir e rosnar enquanto corriam em direção ao barulho. Deixei minhas coisas de lado e me virei para ver Oliver parado no final da entrada da garagem, a uns 16 a 24 metros de distância. Apenas mantive o olhar em Oliver, esperando que os cachorros se acalmassem e entrassem na casa, o que eles fizeram de forma obediente. Acenei amigavelmente para Oliver, pensando que aquela situação era estranha, mas ele provavelmente estava bêbado. Além disso, disseram que o cara era inofensivo, certo? Eu já havia cuidado de cachorros antes e nunca tive problema com nenhum vizinho. Oliver deu um passo à frente e começou a falar com uma voz estranha, dizendo que estava bem. Ele estava vestido com jeans sujos, botas de trabalho, um moletom vermelho também sujo e um boné vermelho com a bandeira confederada. Seus cabelos castanhos sujos iam até os ombros, e ele tinha uma barba de cerca de 13 centímetros. Sim, estou bem, disse ele. Meu nome é Pepe. Estou cuidando dos cachorros para Charles e Brian esta semana. Pretendo entrar e descansar um pouco com os meninos. Olhei para os cachorros para ver a reação deles, que pareciam prontos para atacar. Os cachorros agiam de forma estranha, nunca os tinha visto assim antes. E você, está bem? Perguntei, enquanto um silêncio tenso pairava entre nós por quase 40 segundos. Finalmente, Oliver quebrou o silêncio. Estou perguntando se você está bem. Sou Oliver, prazer em conhecê-lo. Obrigado por verificar. Respondi rapidamente que estava bem, e ele continuou: tudo tranquilo? Houve outro silêncio prolongado, quase 1 minuto inteiro. Comecei a suspeitar que ele estivesse embriagado. Optei por entrar e terminar de pegar minhas coisas. Enquanto fazia, ouvi outro passo no cascalho da entrada. Os cachorros latiram mais uma vez. Virei-me para ver Oliver dizendo: eu sei que esses cachorros não vão me fazer mal. São bons cachorros, com certeza. Um desconforto crescente me invadiu, então fechei o porta-malas. Virei-me para ver se ele diria mais alguma coisa. Estava prestes a dizer que ia entrar,
mas acabei respondendo de forma desconexa, e sim, eu. Ele me interrompeu, e sim, o quê? Fiquei surpreso e respondi, e sim, vou entrar agora. Obrigado novamente por verificar, Oliver. Estou bem e cuidando dos cachorros esta semana. Tenha uma boa noite. Virei-me e entrei, e os cachorros me seguiram sem problema. Oliver permaneceu parado no mesmo lugar, olhando para a casa por cerca de 10 minutos. É importante observar que a casa não possui uma porta da frente, há uma porta lateral e uma porta dos fundos, sendo esta última a principal, pois na frente da casa há grandes árvores verdes que garantem privacidade. Você não consegue ver a casa dele da janela da frente, não dá para visualizar nenhuma das portas da rua sem entrar na propriedade. Já eram quase 18 horas, e onde eu estava, o sol começava a se pôr por volta dessa hora. Durante o verão, no entanto, não fica completamente escuro até cerca de 9 horas e 40 minutos da noite. Enquanto eu estava no sofá com os cachorros, usando meus fones de ouvido e jogando Red Dead Redemption 2, os cachorros de repente se levantaram do nada e correram em direção à porta dos fundos, latindo e rosnando. Fiquei pensando o que estava acontecendo, já que eles só agiam assim quando alguém chegava de carro e eles não reconheciam quem era. Não estava esperando visitas. Peguei minha faca, sempre à mão, e fui em direção à porta dos fundos, enquanto os cachorros continuavam agitados. Não fazia ideia do que eles estavam vendo, pois não avistava nada. Mas ao olhar com mais atenção, percebi as luzes traseiras de um ciclomotor escondidas atrás do meu carro. Concentrei-me melhor e percebi que Oliver estava de costas, observando a casa a partir do seu ciclomotor escondido atrás do meu carro. Conseguindo acalmar os cachorros, escondi-me para observar o que ele estava fazendo. Eles ainda rosnavam, mas pelo menos não denunciavam minha posição. Fiquei ali, observando-o por 5 minutos. Ele não se movia, apenas mantinha um olhar arrepiante na minha direção. Não tinha certeza se ele conseguia me ver, mas não podia arriscar. Em seguida, ele desligou o ciclomotor e se agachou ao lado do meu carro, espiando pelas janelas. Não tentou entrar, mas circulou ao redor algumas vezes, sem se agachar mais, claramente sentindo-se não observado. Parecia que ninguém se importava que ele estivesse inspecionando o meu carro. Dava passos lentos, parando para olhar dentro do carro e, em seguida, para a casa, repetindo o processo de forma sinistra. Nesse ponto, decidi enviar uma mensagem para Charles relatando o comportamento estranho de Oliver e expressando meu desconforto crescente. Ela me aconselhou a chamar a polícia se me sentisse insegura, pois eles o conheciam e poderiam lidar com a situação. Além disso, mencionou um incidente anterior em que ele estava perto da árvore às 5 da manhã, quando ela estava saindo para trabalhar, sugerindo que ele poderia ter tido um surto psicótico. Isso não me trouxe nenhum conforto. Tentei me acalmar pensando que ele talvez estivesse apenas embriagado, mas decidi que, se ele se aproximasse da porta, definitivamente chamaria a polícia. No entanto, agora vejo que essa era uma ideia ingênua, considerando o tempo que levaria para a polícia chegar. Continuei observando enquanto ele dava mais uma volta ao redor do meu carro e depois subia em seu ciclomotor para ir embora. Ao passar pela janela que dava para a entrada, ele acelerou, tentando passar despercebido, caso eu estivesse apenas assistindo à televisão. Avançando no tempo. Agora, por volta das 18 horas, os cachorros começaram a latir novamente. Dessa vez, o ciclomotor de Oliver estava estacionado à vista, e ele estava parado no caminho, a apenas 7 metros da casa, olhando fixamente e falando sozinho. Eu já tinha apagado todas as luzes para dificultar que ele visse o que eu estava fazendo. Vi ele dar um passo em direção à porta, agora a apenas 6 metros de distância. Peguei a arma e acalmei os cachorros, que estavam em modo de proteção total, um de cada lado meu. Eram agora 19 horas e 15. Liguei para a polícia e expliquei a situação, mencionando que os donos acreditavam que ele poderia ter tido um surto psicótico.
Enquanto explicava e expressava meu medo pela segurança, a atendente pediu meu endereço novamente. Ao informá-la, ela disse que eu não estava na jurisdição dela e precisava transferir a chamada para outro condado. Fiquei chocado e disse que os proprietários haviam mencionado que a polícia do Condado Sul conhecia bem e sabia como lidar com ele. Ela confirmou. Porém, fui informado de que estava em um condado diferente. O atendente que me recebeu após a transferência aconselhou a acender todas as luzes, mas argumentei que isso só incentivaria Oliver. As portas estavam trancadas, e eu estava armado, pronto para agir se necessário. A atendente sugeriu acender as luzes para segurança. Quando fiz, Oliver percebeu, montou em seu ciclomotor e voltou para casa. Relatei o ocorrido à atendente e perguntei se ainda queria que um policial viesse. Insisti que sim, explicando que essa era a terceira vez que ele se aproximava da casa e eu não me sentia segura. Ela garantiu que enviaria alguém, avisando que demoraria devido à localização. Agora, perto das 21 horas, o sol estava completamente se pondo, e os cachorros enlouqueceram novamente. Frustrado, andava pela casa com a arma carregada, fazendo questão de que Oliver me visse armado, caso olhasse pela janela. Vi sua cabeça, mas não conseguia localizá-lo exatamente. Da janela da cozinha, não dava para ver a porta dos fundos. Então, subi as escadas, com um dos cachorros me seguindo. O outro era velho demais para subir. Olhei pela janela do banheiro e vi. Estive no alpendre dos fundos, acendendo fósforos e jogando-os no chão de madeira. Ele não parecia mais inofensivo, soltando palavras ao vento e movendo a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse se preparando para um confronto ou discutindo consigo mesmo. Rapidamente, peguei meu telefone e comecei a filmá-lo da janela do andar de cima, pensando que, se algo me acontecesse, pelo menos teria alguma evidência. Com o anoitecer se aproximando, ele se aproximou da porta e começou a bater com força, quase como se quisesse arrombá-la. Meu coração batia tão forte que até meu Fit monitorava minha frequência cardíaca a cada poucos segundos. Se ele invadisse, eu teria que agir para me proteger. Por fim, ele parou de bater, virou-se rapidamente e correu de volta para seu ciclomotor, acelerando mais rápido do que eu pensava ser possível. Pouco depois, a polícia chegou. Eu já havia informado a operadora sobre meus cachorros, que latiriam para o policial, mas não atacariam a menos que eu lhes desse um comando específico. Deixei a arma dentro de casa enquanto saía para encontrá-lo. O policial chegou e os cachorros, ao perceberem sua presença, emitiram apenas um latido, indicando que tudo estava sob controle. Saí para encontrar o policial e relatei que Oliver havia acabado de fugir do local em seu ciclomotor. O policial sugeriu que talvez o tivesse visto ao virar na estrada. Expliquei que Oliver parecia claramente embriagado ou desorientado, e que se o policial o visse no caminho de volta, deveria abordá-lo, pois estava convencida de que ele estava sob a influência de algo. O policial pareceu indiferente à minha preocupação e perguntou se eu ficaria na casa durante a noite. Respondi que não, que deixaria os cachorros e voltaria pela manhã. Ele concordou em esperar enquanto eu arrumava minhas coisas. Entrei, dei carinho e petiscos aos cachorros, coloquei-os na casinha e parti. Voltei no dia seguinte com meu pai para inspecionar o perímetro da propriedade, mostrando a Oliver que agora havia um homem conosco. Eu, uma jovem de 26 anos, observava enquanto Oliver, com a mesma roupa suja e segurando uma caixa de cerveja Budweiser, ficava parado no final da entrada. Meu pai surgiu do outro lado do terreno e, ao ver Oliver, ele virou-se e voltou para casa. Mais tarde, descobri que Oliver tinha sido preso várias vezes por violência doméstica. Seus filhos tinham ordens judiciais para não vê-lo devido à sua natureza violenta, e ninguém sabia como ele conseguia dinheiro para suas posses. Charles e Brian nunca o viram saindo para trabalhar, apenas o viam em seu ciclomotor ou quadriciclo, geralmente com mais cerveja. Não sei o que ele pensava de mim, mas toda vez que olhava para a casa,
seus olhos transpareciam ódio puro. Quem sabe o que teria acontecido se eu não tivesse chamado a polícia quando o fiz? Eu tinha cerca de 17 ou 18 anos quando isso aconteceu. Morava em Chicago na época. Desde então, me mudei para perto da minha antiga casa, onde havia uma floresta com um riacho. Meus irmãos mais velhos, amigos e eu costumávamos explorá-la com frequência. Havia um bueiro que desaguava no riacho, tornando-se um ponto de encontro para nós. Num determinado dia, 3 amigos e eu decidimos ir até o bueiro. Por questões de privacidade, vamos chamá-los de N, J e G, existiam 2 estacionamentos de cada lado da floresta. J e G chegaram em um carro, enquanto N e eu chegamos em outro. Isso é importante para a história. Enquanto caminhávamos pela floresta, brincando e nos divertindo, chegamos à entrada do bueiro, que tinha 2 aberturas lado a lado, ambas com cerca de 3,70 metros de altura. Ao entrarmos, deparou-se com uma inclinação íngreme seguida por pilares de concreto que emergiam do chão, lembrando um templo antigo. Sempre achamos isso fascinante. Os 2 túneis se uniam formando um só mais à frente. Chegamos ao topo, mas estava alagado devido às chuvas recentes, então decidimos voltar. Já estava escurecendo e mal conseguíamos ver a luz na entrada. N e G estavam um pouco à frente, enquanto J e eu seguíamos atrás, chegando à entrada do bueiro. Foi então que N se aproximou e apontou para um homem usando uma máscara de macaco do lado de fora. A princípio, parecia uma cena engraçada, mas um calafrio percorreu minha espinha. Decidi seguir N enquanto ele indicava o homem, e um sujeito alto, vestido com roupas sujas, pedalando uma bicicleta e usando uma máscara de macaco que cobria todo o rosto. Ficamos todos ali, observando em silêncio, atonitos com a cena inusitada. O homem, sem sequer nos notar, começou a recolher objetos do chão e colocá-los em um saco. J e G, assustados, optaram por voltar para o carro. No entanto, N e eu decidimos ficar para ver o que mais o homem faria. Conforme a noite caía, a situação se tornava cada vez mais tensa, mas ao mesmo tempo intrigante. Perdemos de vista tanto J e G quanto o homem mascarado. Em seguida, ouvimos sons de folhas se movendo e avistamos o homem emergindo rapidamente de um arbusto, parando na trilha e olhando em nossa direção por alguns segundos, o que nos deixou apreensivos. Decidimos seguir o homem quando ele começou a se mover rapidamente na direção de J e G. N fez uma ligação para eles, alertando sobre a aproximação do homem. Então, N e eu corremos para o outro estacionamento, no escuro, usando a luz dos nossos celulares para nos orientar. De repente, ouvimos ao redor sons altos, como se várias pessoas estivessem imitando gritos de macaco. Alguns dos gritos soavam muito próximos, mas não conseguíamos avistar ninguém. Corremos em direção ao estacionamento e os gritos cessaram quando lá chegamos. J e G já nos esperavam no carro e nos levaram de volta ao estacionamento original. Estavam visivelmente assustados e decidiram retornar ao veículo, enquanto N e eu optamos por ficar e observar os acontecimentos. Conforme a noite avançava, a tensão aumentava, porém a situação também se tornava mais intrigante. Perdemos de vista tanto J e G quanto o homem mascarado. Em seguida, ouvimos ruídos de folhas e vimos o homem emergir rapidamente de um arbusto, parando no meio da trilha e olhando em nossa direção por alguns segundos, deixando-nos bastante apreensivos. Decidimos seguir o homem quando ele começou a se mover rapidamente na direção de J e G. N telefonou para eles, alertando sobre a aproximação do homem. Então, N e eu corremos para o outro estacionamento no escuro, usando as luzes dos nossos celulares como guia. De repente, ouvimos sons altos, como se várias pessoas estivessem imitando gritos de macacos, alguns parecendo próximos. Contudo, não avistamos ninguém. Esse episódio na floresta continua sendo um enigma para mim. Desde pequeno,
Ouvi relatos sobre um suposto templo budista secreto naquelas matas, o que poderia explicar os gritos ou a presença do Homem da Máscara. No entanto, tudo o que posso fazer é especular. Mais tarde, um amigo do meu irmão mencionou que a polícia costumava patrulhar a região devido à presença de adolescentes. Um policial até relatou que os monges do templo não gostavam de intrusos na floresta durante a noite, chegando até a expulsar um policial de forma hostil anos atrás. Posteriormente, Anne e eu decidimos retornar à floresta para revisitar o local e discutir sobre o Homem da Máscara e os gritos. Para nossa surpresa, encontramos uma família que afirmava estar perdida, o que nos pareceu suspeito, dada a simplicidade da área. Curiosamente, eles desapareceram misteriosamente depois de nos pedir direções, sem deixar o carro no estacionamento. Esses eventos estranhos e inexplicáveis naquela floresta ainda ocupam meus pensamentos. Não faço ideia do que aquele homem estava fazendo sozinho na floresta usando uma máscara de macaco, nem se os gritos estavam de alguma forma ligados ao templo ou se havia algo mais sombrio acontecendo. O desaparecimento da família só adiciona mais mistério à situação. Apesar de tudo, aquela floresta ainda ocupa um lugar especial em minhas lembranças, e com certeza voltarei lá, na esperança de desvendar mais histórias intrigantes.